Leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. 2 Samuel, capítulo 5. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era o rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel, e o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: Exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui, querendo dizer: Davi não pode entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: Todo aquele que subir pelo canal e ferir os jebuseus e os aleijados e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, será chefe e capitão. Pelo que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Assim, Davi habitou no forte e o chamou de Cidade de Davi. E Davi edificou o entorno desde Milo em direção ao interior. E Davi prosseguiu e tornou-se grande, e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e árvores de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e eles edificaram uma casa para Davi. E Davi percebeu que o Senhor o havia estabelecido rei sobre Israel, e que ele havia exaltado seu reino por causa de Israel, seu povo. E Davi tomou para si mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois de chegar de Hebrom. E houve ainda filhos e filhas nascidos a Davi. E estes são os nomes daqueles que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Bar também, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Elíada, e Elifelete. Todavia, quando os filisteus ouviram que eles haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e Davi ouviu isto e desceu à fortaleza. Os filisteus também vieram e se espalharam nos vales dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei até os filisteus? Entregá-los-á em minha mão? E o Senhor disse a Davi: Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus na tua mão. E Davi veio até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali e disse: O Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como a brecha das águas. Por isso ele chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E ali eles deixaram as suas imagens, e Davi e os seus homens as queimaram. E os filisteus subiram novamente e se espalharam no vale dos Refaíns. E quando Davi consultou o Senhor, ele disse: Tu não subirás, mas faz um cerco por trás deles e investe sobre eles contra as amoreiras. E será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, então te moverás, porquanto então o Senhor sairá diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E Davi assim o fez, como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Você já se inscreveu no canal? 2 Samuel, capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000.
E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincava diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipestre, também com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez-Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá até mim? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, com júbilo. E assim sucedeu que, quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com o som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E tão logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu, cada qual para sua casa. Então Davi retornou para abençoar a sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: Quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: Foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor. E ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista. E das criadas das quais tu falaste, por elas serei tido em honra. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 2 Samuel, capítulo 7. E sucedeu, quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor,
que o rei disse a Natã, o profeta: Vê, agora que habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai, faz tudo o que está no teu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edifica-me-ás tu uma casa na qual eu habite? Ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas eu adentro uma tenda e em um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo: Por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco do apacentar das ovelhas para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um lugar que lhes seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora, e desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito tudo com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens e com os açoites dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas estas palavras e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então o rei Davi entrou e assentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha casa para que tu me tragas para aqui? E isto ainda foi algo pequeno à tua vista, ó Senhor Deus, mas tu também tens falado da casa do teu servo por um grande período por vir. E é esta a maneira do homem, ó Senhor Deus. E o que mais Davi pode te dizer? Porque tu, Senhor Deus, conheces o teu servo. Por causa da tua palavra e segundo o teu próprio coração, tens feito todas estas grandes coisas para fazer o teu servo conhecê-las. Porque tu és grande, ó Senhor Deus, pois não há nenhum como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação na terra é como teu povo, como Israel, a quem Deus foi redimir como um povo para si mesmo e para fazer dele um nome, grandes e tremendas para a tua terra, diante do teu povo, o qual tu redimistes do Egito, das nações e dos seus deuses. Porque confirmaste para ti o teu povo Israel, para ser um povo para ti para sempre. E tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, estabelece-a para sempre e faz conforme tu tens dito. E que o teu nome seja magnificado para sempre, dizendo-se: O Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel, e que a casa do teu servo Davi seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tens revelado ao teu servo, dizendo: Edificarei para ti uma casa,
portanto teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. E agora, ó Senhor Deus, tu és aquele Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tu tens prometido esta bondade ao teu servo. Portanto, agora, que te compraz abençoar a casa do teu servo, para que ela possa continuar para sempre diante de ti. Porque tu, ó Senhor Deus, falaste isso, e com a tua bênção, a casa do teu servo seja abençoada para sempre. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 2 Samuel, capítulo 8. E depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou. E Davi tomou Meteque e Amar da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe e os mediu com uma linha, lançando-os ao chão. E com 2 linhas para os matar, e com uma linha inteira para manter vivo. E assim os moabitas se tornaram servos de Davi e traziam presentes. Davi feriu também Hadadezer, filho de Reobe, filho de Zobá, quando ele foi recuperar sua fronteira junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi jarretou todos os cavalos de carruagens, mas desses reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens dos sírios. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. E de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou uma quantidade muito grande de bronze. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, Toi então enviou Jorão, o seu filho, até o rei para saudá-lo e bendizê-lo, porque ele havia lutado contra Hadadezer e ferido a ele, pois Hadadezer teve guerras com Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele havia dedicado de todas as nações que ele havia subjugado, da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e do despojo de Hadadezer, o filho de Reobe, rei de Zobá. E Davi fez para si um nome quando retornou do combate aos sírios no Vale do Sal, sendo 18.000 homens. E ele pôs guarnições em Edom. Ao longo de todo Edom ele pôs guarnições, e todos os de Edom se tornaram servos de Davi. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi reinou sobre todo Israel, e Davi executou juízo e justiça para todo o seu povo. E Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão. E Zadok, o filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram os sacerdotes. E Zeraías era o escriba. E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E os filhos de Davi eram soberanos maiorais. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.